Quando uma mulher entrou em um abrigo e ficou frente a frente com um cão resgatado das ruas, ninguém esperava o que viria a seguir. Ele não latiu, não se moveu, não demonstrou reconhecer quem estava diante dele. Mas o que parecia apenas um encontro frustrado escondia uma história de perda, separação e um vínculo que o tempo tentou apagar. Será que anos nas ruas podem apagar uma memória verdadeira? E o que acontece quando o passado retorna no momento mais improvável? O portão metálico do abrigo rangiu ao se abrir, e o som ecoou pelo corredor estreito como um aviso. Do outro lado da grade, um cão de porte médio permaneceu imóvel, encolhido sobre o concreto frio, os olhos atentos demais para alguém que já tinha visto coisas demais. Marina, 39 anos, parou a alguns passos de distância. O crachá ainda pendia do pescoço. Assistente social em um centro comunitário da periferia. Mas naquele instante, nenhum título a sustentava. As mãos suavam, o coração batia no ritmo errado. Devagar, murmurou uma das voluntárias, como se o ar pudesse se quebrar. Marina deu um passo. O cão desviou o olhar. Não houve latido, nem rabo em movimento. Nada. O silêncio pesou mais do que qualquer recusa explícita. A ausência de reação abriu um buraco no peito de Marina, o mesmo que ela aprendera a contornar nos últimos anos. Aquele vazio tinha nome, tinha cheiro de quintal molhado e o som de unhas no piso. Lembranças que ela tentou enterrar desde a noite em que tudo desandou. O cão respirou fundo. Abaixou a cabeça, recuou meio passo. Ele passou por muita coisa, explicou a voluntária, em tom cuidadoso. Marina assentiu, mas mal ouviu. Os olhos do animal eram familiares demais para serem apenas coincidência. Havia ali algo suspenso no ar, uma pergunta sem voz, uma história interrompida, um vínculo que parecia fora de lugar no tempo. Ela se agachou lentamente, ignorando o frio que subia do chão. "Eu esperei por você", disse, quase sem som, como se falasse mais para si do que para ele. Nada aconteceu. Ainda assim, Marina compreendeu. Aquele momento não pedia respostas imediatas. Não era o fim de uma busca nem um reencontro completo. Era o início de um acerto de contas com tudo o que ficara para trás. Uma casa que se desfez, escolhas adiadas, uma ausência que moldara silenciosamente quem ela se tornara. E para entender por que aquele silêncio doía tanto, era preciso voltar ao começo. Antes de tudo se quebrar, a vida de Marina seguia um ritmo previsível, quase confortável. Os dias eram longos no centro comunitário onde trabalhava, mediando conflitos familiares, ouvindo histórias que raramente tinham finais simples. Ainda assim, voltava para casa com a sensação de que, apesar do cansaço, havia sentido no que fazia. E havia Nilo. Ele entrou na vida dela de maneira inesperada, numa manhã chuvosa, quando Marina e Eduardo, seu então companheiro, pararam o carro ao notar um filhote encolhido sob a marquise de uma padaria fechada. Pequeno demais para estar sozinho, sujo de lama, mas com um olhar curioso que não combinava com o abandono. Eduardo foi o primeiro a se aproximar. Marina foi quem não conseguiu ir embora. Nilo cresceu junto com eles. Tornou-se presença constante nos silêncios da casa, nos domingos preguiçosos e nas noites em que Marina chegava emocionalmente esgotada. Ele parecia perceber quando as palavras eram demais. Deitava aos pés da cama, acompanhava cada movimento, como se vigiasse o equilíbrio frágil daquela família improvisada. Com o tempo, no entanto, as rachaduras começaram a aparecer. Eduardo sentia que Marina levava o trabalho para dentro de casa, que nunca desligava completamente. Ela, por sua vez, acreditava estar fazendo o possível para sustentar os dois, emocional e financeiramente. As conversas tornaram-se mais curtas, os silêncios mais longos. Nilo permanecia no meio disso tudo, como um ponto de estabilidade. Era ele quem puxava Marina para fora nos fins de tarde, quem quebrava o clima pesado com uma corrida desajeitada pelo quintal. Por um período, parecia suficiente, até não ser mais. Na noite do desaparecimento, Marina chegou mais tarde do que o habitual. Uma família havia pedido ajuda fora do horário, e ela não conseguiu dizer não. Quando abriu o portão de casa,
Estranhou a quietude. Nenhuma agitação, nenhum som conhecido. O portão lateral estava entreaberto, balançando com o vento. Ela chamou por Nilo uma, duas, várias vezes. A resposta nunca veio. As horas seguintes se dissolveram em movimento e desespero. Lanternas, vizinhos, ruas percorridas sem direção clara. Eduardo tentava manter a calma, mas o medo se infiltrava nas discussões. Nos dias seguintes vieram os cartazes colados em postes, as mensagens espalhadas em grupos locais, as visitas a clínicas e abrigos. Nilo não aparecia. A ausência do cachorro escancarou o que já estava frágil entre eles. Eduardo começou a falar em aceitar, em seguir adiante. Marina interpretava isso como desistência, não apenas de Nilo, mas de tudo o que haviam construído juntos. As discussões tornaram-se frequentes, depois inevitáveis. Meses depois, a casa parecia grande demais e vazia demais. A separação não aconteceu em um único dia. Foi o acúmulo silencioso de pequenas desistências, palavras engolidas, noites mal dormidas. Marina saiu levando poucas coisas, mas deixou para trás algo difícil de nomear: a sensação de pertencer a um lugar. Enquanto isso, em algum ponto da cidade, Nilo aprendia a sobreviver. As ruas o tornaram cauteloso. Pessoas passaram a ser riscos, não promessas. A confiança, antes instintiva, transformou-se em vigilância constante. Sem que soubessem, humano e cão seguiam caminhos paralelos, separados pelo tempo, unidos pela mesma ferida aberta. E o tempo, diferente do que Marina imaginava, não fechou essa ferida. Apenas a ensinou a conviver com ela. 3 anos se passaram sem que Marina percebesse exatamente quando a esperança mudou de forma. Ela não desapareceu por completo, apenas se tornou mais discreta, menos insistente. Aprendeu a funcionar apesar da ausência, como quem contorna uma dor antiga para seguir em frente sem tocá-la diretamente. A rotina no centro comunitário continuava exigente. Novas famílias, velhos problemas. Marina falava sobre recomeços enquanto adiava o próprio. O apartamento pequeno que alugara após a separação era organizado demais, silencioso demais. Às vezes deixava a luz da sala acesa à noite, hábito que não soube explicar e nunca tentou corrigir. Foi numa madrugada comum, durante uma pausa entre atendimentos, que algo começou a se mover. Uma colega lhe mostrou o celular quase sem intenção. "Estão compartilhando bastante esse caso", comentou. Na tela, a foto de um cão resgatado recentemente, sem nome, sem histórico, apenas aproximadamente 5 anos, comportamento reservado. Marina sentiu o estômago se contrair. Não era a aparência em si, mas algo indefinível no modo como o animal se mantinha encolhido, atento ao ambiente, como quem aprendeu a não esperar nada. Ela tentou se convencer de que estava projetando, fechou a imagem, voltou ao trabalho, mas ao final do turno, abriu a postagem outra vez. Leu os comentários, salvou o endereço do abrigo. No dia seguinte ficou parada do outro lado da rua por longos minutos, observando o prédio simples, os voluntários entrando e saindo. Poderia ir embora, dizer a si mesma que era apenas coincidência, que reviver aquela busca não traria nada além de frustração. Ainda assim, entrou. O primeiro encontro foi rápido demais, distante demais. O cão não reagiu à sua presença. Nenhum sinal claro, nenhuma confirmação. Marina saiu do abrigo com o peito apertado, lutando contra a sensação de ter tocado numa ferida que jamais cicatrizara por completo. Talvez fosse crueldade insistir. Talvez aquele cachorro tivesse outra história, outra vida. Naquela noite, quase não dormiu. Voltar ou não voltar, deixou de ser uma questão racional. Afastar-se significava preservar uma estabilidade frágil. Retornar exigiria encarar perdas antigas, a separação, a culpa, o risco de descobrir que suas lembranças não passavam de um engano. Ao amanhecer, sentou-se na beira da cama e respirou fundo. A decisão veio sem alarde. Ela não voltaria em busca de respostas. Voltaria para oferecer algo que nunca teve controle antes: tempo. E ao fazer isso sem perceber,
Marina se aproximava do ponto em que o passado deixaria de ser apenas lembrança e exigiria uma escolha definitiva. Marina voltou ao abrigo 2 dias depois. Não avisou ninguém, não marcou horário, apenas apareceu. O caminho até ali foi preenchido por tentativas inúteis de convencer a si mesma de que o primeiro encontro deveria bastar, de que insistir seria cruel para ela e para o cachorro. Ainda assim, algo a puxava de volta, como se aquela história se recusasse a permanecer inconclusa. O abrigo estava mais silencioso naquela manhã. O céu nublado filtrava a luz pelas janelas altas, projetando sombras longas pelos corredores. Marina caminhou devagar. O coração batia no mesmo ritmo inquieto da primeira visita, mas agora sem expectativa, apenas necessidade. O cão permanecia no mesmo canil, deitado, imóvel, observava tudo com aquela atenção desconfiada que não se dissolvera nem com comida nem com cuidado. Quando Marina se aproximou, ele ergueu a cabeça por um segundo e tornou-a abaixá-la. Ela parou a poucos metros da grade, não disse o nome, não estendeu a mão, não pediu nada. Sentou-se no chão, ignorando o frio que atravessava a roupa, e respirou fundo. Lembrou-se de como costumava falar nos momentos difíceis, quando a voz precisava ser firme e baixa ao mesmo tempo, um tom que não exigia resposta. "Eu não sou boa em despedidas", disse quase para si. "Nunca fui." O cachorro mexeu a orelha. Um movimento mínimo, quase imperceptível. Marina continuou. Falou sobre o trabalho, sobre a casa pequena demais, sobre os dias que pareciam sempre incompletos. Não explicou nada, apenas deixou as palavras existirem no espaço entre eles. Então, sem planejar, repetiu uma frase antiga, uma daquelas que não se escolhem, apenas sobrevivem. "Vem cá, fica aqui comigo." O efeito foi imediato. O cão levantou a cabeça de novo. O olhar antes distante, agora buscava algo específico. Ele se levantou devagar, aproximou-se da grade, cheirou o ar com mais atenção. O corpo ainda estava tenso, mas havia hesitação, não recuo. Marina não se moveu. Quando a porta do canil foi aberta por uma voluntária, ela sequer percebeu. O som metálico ecoou, mas não interrompeu o momento. O cachorro deu 2 passos para fora, parou e então encostou o focinho no joelho de Marina. O toque foi breve, cuidadoso. Ela sentiu o ar faltar. O cão empurrou levemente a cabeça contra ela, um gesto simples, quase esquecido, mas inconfundível. As pernas de Marina cederam e as lágrimas vieram sem aviso, sem controle, sem vergonha. "Você lembra?" sussurrou, não como pergunta, como constatação. O rabo se moveu devagar, uma vez, depois outra. Ao redor, ninguém disse nada. As voluntárias apenas observavam, entendendo que ali não havia milagre, havia memória, atravessando o tempo e o trauma para se recompor. O cachorro deitou ao lado dela, encostado, como se aquele lugar lhe fosse familiar. E naquele instante, Marina compreendeu. Não importava quanto tempo havia passado, nem quantas perdas tinham se acumulado. Algumas conexões não se apagam, elas apenas encontram o caminho de volta. Mas reconhecer não significava ainda estar inteiro. Os primeiros dias juntos não foram fáceis, e Marina não esperava que fossem. De volta ao apartamento pequeno, o cachorro, agora novamente chamado de Nilo, explorava o espaço com cautela, como se cada canto precisasse ser reaprendido. Dormia leve, despertava a qualquer ruído, observava a porta por tempo demais antes de se deitar. Marina respeitou o tempo dele, talvez porque também estivesse reaprendendo o próprio. As caminhadas começaram curtas, sempre nos mesmos horários, sempre no mesmo quarteirão. Nilo seguia ao lado dela, não à frente. Às vezes encostava de leve em sua perna, como se precisasse confirmar que ela ainda estava ali. Marina deixava. No trabalho, algo nela havia mudado. Não era alegria constante, nem alívio completo. Era presença. Pela primeira vez em anos, ela não chegava em casa apenas para ocupar um espaço vazio. Havia alguém esperando, mesmo que em silêncio. À noite, quando o apartamento mergulhava naquela calma frágil que antecede o sono, Nilo escolhia deitar perto da porta do quarto. Não na cama, não ainda. Marina não forçava. Sabia que confiança não se exige, se constrói.
Com o passar das semanas, os sinais vieram. O rabo que se movia mais rápido, o olhar que buscava o dela, o corpo que relaxava ao ouvir sua chave girar na fechadura. Pequenas vitórias, celebradas sem alarde. Certa noite, Marina acordou com um peso familiar ao lado do colchão. Nilo havia se aproximado. Apenas isso. Ela sorriu no escuro, sem se mover. Nada apagou o que foi perdido. Nem o tempo nas ruas, nem o casamento que não resistiu, nem os anos de espera, mas ali, no silêncio compartilhado, tudo finalmente fazia sentido. Algumas histórias não voltam ao ponto de partida. Elas seguem adiante, transformadas. E enquanto Marina apagava a luz, sentiu algo que não sentia havia muito tempo. Não a certeza de que tudo ficaria bem, mas a tranquilidade de não estar mais sozinha ao atravessar o que viesse depois. Agora, imagine um container intacto, flutuando sozinho em pleno mar aberto, sem explicação, sem identificação, enquanto o oceano ao redor parece silencioso demais. À medida que o navio se aproxima, o metal treme, um impacto vem de dentro e um som grave ecoa pelo ar, fazendo todos prenderem a respiração. O que poderia estar vivo ali dentro? Por que alguém abandonaria algo assim no meio do nada? E que perigo se revela quando a curiosidade vence o medo e a aproximação se torna inevitável? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo o Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!